Então, existe essa correlação entre verum et factum. O que o Vico quer sustentar aqui? Ele quer dizer que existe na consciência da razão, na consciência da razão de alguma coisa, ou seja, na consciência da veracidade de algo, existe sempre um adendo individual. Existe sempre um movimento subjetivo de fabricar essa verdade. Isso não deve ser confundido com um certo subjetivismo que hoje em dia é muito em voga. Pelo contrário, na verdade, aqui o que ele diz é o seguinte: ele usa muito o que diz o Aristóteles. Aristóteles, na sua poética, comenta sobre a questão da estética. E todo mundo que estuda sabe que existe um elemento estético fundamental no adquirir das verdades. Então, se nós usarmos o Aristóteles para entender isso daqui, o que o Aristóteles diz? Né? Ele diz que a beleza de uma obra poética está essencialmente nas suas proporções, na sua harmonia. Assim também poderíamos dizer com Vico que uma verdade ela nunca pode ser entendida de forma incompleta. Caso contrário, ela não é verdade. Ela se torna uma intuição. E essa intuição, por si, deve ser completa em si mesma. Então, todas as pessoas podem se identificar com a experiência interior de começar a entender uma coisa e essa coisa está meio nublada assim, você não consegue falar sobre ela. Esse estado, nós não chamaríamos de posse da verdade de forma alguma, mas por um momento acontece como uma iluminação, como realmente se nós tivéssemos pegado uma coisa com as nossas próprias mãos. Ou seja, nós conseguimos uma verdade, mas que é ao mesmo tempo completa. Ora, mas se nós acompanhamos os raciocínios das aulas anteriores, uma verdade não pode ser completa do ponto de vista exterior, ou seja, ela não pode esgotar a realidade do seu objeto, porque nós mesmos somos seres finitos e não podemos esgotar a verdade de objetos que foram feitos por um ser infinito. Então, qual é a questão que acontece aqui? Acontece o verum factum, que o Giambattista Vico fala. Acontece uma união entre o movimento do espírito e o objeto estudado. E aí nós temos uma verdade sobre esse objeto completa, fechada em si mesma, que dá essa sensação que nós temos algo do objeto na palma das nossas mãos. Eu penso que, por exemplo, Berkeley tem a contribuição de Berkeley, ele caminha muito nessa direção. E Benedetto Croce, inclusive, tem um comentário muito interessante, diz que Vico inventou a estética, né? É muito por esse caminho. Agora, qual seria a relação disso com a dialética? É muito simples. Lavelle, no seu Manual de Metodologia Dialétique, ele vai dizer que a dialética ela é esse movimento do individual pelo universal. A posse do individual pelo a posse do universal pelo individual. Então, existe sempre uma experiência subjetiva que fabrica essa verdade como se nós pegássemos uma coisa disforme e construíssemos ela a uma forma que nossas mãos pudessem agarrá-la. Existe uma deficiência na expressão, claro, desse verum factum. E até a série de analogias que eu estou usando, elas claramente apontam para uma
espécie de deformação da verdade. Mas o mais interessante é que não é isso absolutamente. Na verdade, esse movimento da alma não se trata de uma deformação da verdade, mas se trata da sua posse que é possível para o espírito humano. Então eu gostaria de deixar esse aviso aí para que as pessoas não confundam essa forma de expressão com a realidade do fenômeno que eu estou tentando descrever. Muito próximo do Giambattista Vico, nós teremos a figura do Kant, do Fichte e do Schelling. São figuras enormes, poderíamos ficar falando sobre ele durante horas, e ao Schelling, a quem eu tenho muito interesse, talvez devotemos um curso inteiramente para ele. Mas, caminhando nessa mesma vereda, vale citar um trecho da Crítica da Razão Pura que vai fazer com que a gente entenda um pouco essa forma da dialética no mundo moderno. Esse trecho está na Dialética Transcendental. Né? A sensibilidade, submetida ao entendimento como objeto ao qual este aplica a sua função, é a fonte de conhecimentos reais. Mas essa mesma sensibilidade, na medida em que influi sobre a própria ação do pensamento e o determina a julgar, é o fundamento do erro. É o que nos juízos puros a priori deverá suceder por meio da reflexão transcendental, pela qual, como já indicamos, é assinalado o lugar de cada representação na faculdade de conhecer que lhe corresponde. Assim se distinguindo, consequentemente, a influência da sensibilidade sobre o entendimento. A dialética transcendental deverá, pois, contentar-se com descobrir a aparência de juízos transcendentes, evitando ao mesmo tempo que essa aparência nos engane, mas nunca alcançará que essa aparência desapareça como aparência lógica e deixe de ser aparência, pois trata-se de uma ilusão natural inevitável. Assente, aliás, em princípios subjetivos, que apresenta como objetivos, enquanto a dialética lógica, para resolver os paralogismos, apenas tem de descobrir um erro na aplicação dos princípios ou uma aparência artificial na sua imitação. Há, pois, uma dialética da razão pura, natural e inevitável. Não me refiro à dialética em que o principiante se enreda por falta de conhecimentos, ou àquela que qualquer sofista engenhosamente imaginou para confundir gente sensata, mas é que esta está inseparavelmente ligada à razão humana, e que, descoberta embora ilusão, não deixará de lhe apresentar miragens e lançá-la incessantemente em erros momentâneos que terão de ser constantemente eliminados. Esse trecho da análise que o Kant faz da dialética é muitíssimo interessante. Eu, como não conheço tanto alemão, não cheguei a ler esse trecho no original, mas eu não sei qual é a palavra que ele está usando aqui para erro, de forma que eu não consigo precisar exatamente qual a profundidade de consciência que o Kant tinha ao descrever esse movimento. Mas a verdade é que o Kant aqui está descrevendo não os erros da razão, mas sim esses movimentos interiores da razão subjetiva até a razão universal. E aí depois ele vai discutir sobre os 4 paralogismos da razão, né? Que são essas 4 aparências, que na verdade, elas representam o itinerário e por isso nunca somem, assim como basicamente chamar isso de erro seria como dizer que o caminho da minha casa até a padaria é um erro da minha condição de chegar até a padaria. Então eu não sei se ele tinha consciência desse paradoxo, mas é uma coisa que vale a pena a gente identificar mais para frente, aí com estudos mais aprofundados.
Por que eu falo que existe esse problema, né? Ele dá o exemplo mais pra frente sobre a Lua que ao nascer aparenta ser maior, apesar de não ter mudado de tamanho. E isso representa uma certa realidade física que aponta para certas condições do ambiente, etc, etc. E nem por isso a gente deixa de ver a Lua maior ao ter consciência disso. Ora, mas o fato de nós termos visto a Lua maior foi exatamente aquilo que nos impeliu a investigar essa tensão. Então, isso é muito mais um caminho do que um erro. É como se fosse um movimento. Ora, o Sol, evidentemente, não pode ser menor do que a Terra, mas a gente vê ele como menor. Qual é a realidade dessa tensão? Essa tensão que esboça, de certa forma, aquelas tensões entre maximum e minimum que nós falávamos em Giordano Bruno e no Nicolau de Cusa. Esses são os vestígios que Deus deixou no mundo para que nós pudéssemos encontrá-lo. Bom, em Fichte e Schelling, nós temos as aplicações desse método dialético mais do que elaborações dele. Então eu não me delongarei muito nesses autores, porque o estudo da aplicação dialética desses autores equivaleria a estudar a filosofia deles, o que não é o escopo aqui da obra, né? Porque vale muito a pena se você quiser estudar a aplicação do método dialético, você estudar a obra deles. Não exatamente pelas conclusões que eles chegam, mas pela forma com que eles analisam os temas. Chegamos então em Hegel. E aqui eu tentei fazer o máximo possível para trazer tão somente as contribuições dialéticas do Hegel e separá-las da sua filosofia. Mas, como todos os autores modernos, isso é extremamente difícil. E de forma que o estudo da dialética nesses autores corresponde ao estudo das suas obras, das suas filosofias e das suas metafísicas. Então eu trarei aqui uma abordagem um pouco estranha da obra do Hegel, abordando pontos muito diversos, de forma que nós tenhamos uma noção global da sua arte dialética. Hegel diz: a própria e verdadeira natureza das determinações do entendimento, das coisas e uma maneira geral de todo o finito é a arte da dialética e a arte da filosofia. Ora, isso é uma definição genial, porque abarca todo o conteúdo que nós estudamos até aqui. Hegel, por exemplo, vai dizer, em contrário a Kant, que não há 4 paralogismos da razão, mas o mundo está cheio de paralogismos da razão. O que sustenta um pouco a tese, essa conceituação que ele faz da arte da dialética e da arte da filosofia. Vejamos então aqui uma aplicação dessa arte dialética. Deus é a ideia absoluta, uma ideia que é por si mesma e em si mesma, independente de um espírito que a conceba, porque o ser, por essência, existe por si mesmo. Mas essa ideia é pura indeterminação. Vejamos que Hegel, quando diz que essa ideia é pura indeterminação, ele está querendo dizer da ideia no espírito humano. Determina-se na natureza ao exteriorizar-se, porque determinar-se é tornar-se qualquer coisa no mundo. Agora,
Um elemento que Hegel faz, que é muito interessante, é colocar como um axioma da sua filosofia a identidade entre a experiência humana e a estrutura do real. Então aqui ele começa a explicar que, além do ser absoluto ser uma indeterminação para nós, ele também deve começar como uma indeterminação. Determina-se, então, a natureza ao exteriorizar-se, porque determinar-se é tornar-se qualquer coisa no mundo. Ou seja, Hegel, então, continua basicamente dizendo que o ser, ele como que torna-se mais existente na medida em que ele se manifesta no mundo. E esse termo determinar-se, ele é muito vago de certa forma, mas a gente poderia dizer que é mais ou menos isso. Dessa forma, a ideia torna-se outro, atinge o estado de alteridade, de ser outro. Esse mundo, que é a ideia, em sua alteridade, em seu momento de mais alta tensão, o momento limite de seu ser outro, evolui até o aparecimento do homem do pensamento, graças ao qual a ideia absoluta toma consciência de si mesma, inicialmente sob a forma de espírito subjetivo ou individual, e depois sob a forma do espírito objetivo ou coletivo, através das formas da família, das diversas sociedades do Estado, para finalmente retornar depois desse grande ciclo, depois de recorrer os sucessivos momentos de sua autoridade, ao absoluto, à unidade do espírito, à ideia absoluta que se dispersara na natureza para tomar consciência de si. Essa imagem do dialético em Hegel é basicamente um resumo de toda a sua filosofia, ou melhor, de todo o seu projeto filosófico. E por isso nós vamos ver a encarnação do espírito nas leis, como defendia Hegel. Apesar de isso, nos neo-hegelianos, aparecer de uma forma muito deturpada em relação ao que Hegel realmente pensava. Assim, o espírito, a ideia absoluta, percorre um ciclo dialético de ser em si, como espírito subjetivo, para ser fora de si ou para si como espírito objetivo, para tornar-se a ser em si e para si mesmo como espírito absoluto. Assim expressa Hegel. O espírito tem a certeza de encontrar a si mesmo no mundo, que o mundo deve harmonizar-se com ele e que, como Adão diz de Eva, que ela é a carne de sua carne, a razão que deve procurar no mundo é apenas a sua própria razão. Ou seja, a ideia principal de Hegel é que Deus cria esse mundo para, de certa forma, se existencializar. Não podemos dizer, entretanto, com Hegel, que Deus ganha alguma substância ao fazer isso, porque isso seria dizer que Deus não é absoluto no seu início. Entretanto, essa intuição de Hegel, que é profundíssima, tem uma ressonância no pensamento cristão que é muito interessante. E eu acho que poderia ser resumido com aquela frase de Isaías, que diz que Deus encontra o seu divertimento, né, a sua alegria, na convivência com os homens. Então, se não podemos falar de uma existencialização, podemos falar, assim como falava Santo Afonso de Ligório, num ato de amor cósmico que busca expandir-se porque sabe que o seu próprio ser é o sumo bem e que por isso a sua própria essência é doar-se. Também Jean-Luc Marion chega numa coisa parecida com isso no seu État donné.
Hegel diz uma coisa muito interessante, que é que ante a realidade, a identidade é a determinação do simples imediato do ser, enquanto a contradição é a raiz de todo movimento. É justamente por ter uma coisa em contradição em si mesma que ela se move, que ela tem um impulso e uma atividade. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Aqui. Na sua lógica, ele diz o seguinte: é, contudo, um preconceito fundamental da lógica tradicional e do pensamento comum que a contradição não seria uma determinação tão essencial e tão imanente como a identidade. Mas, na verdade, se fosse questão de hierarquia e se as duas determinações devessem ser mantidas separadamente, seria preciso considerar a contradição como a mais profunda e a mais essencial. Em face dela, a identidade seria apenas a determinação do simples imediato, do ser morto, enquanto a contradição é a raiz de todo movimento e de toda a vida. É precisamente enquanto uma coisa tem uma contradição em si mesma que ela se move, que ela cria um impulso e se torna uma atividade. Mário Ferreira dos Santos aponta que a contradição em Hegel aqui não é lógica, né? E que aqui a gente estaria dizendo de uma contradição ontológica. Ora, esse termo contradição ontológica ele é muito complicado. E eu substituiria ele, sem grandes problemas, por talvez diversidade ontológica. Eu quero aprofundar esses meandros da filosofia do Hegel num pequeno livro que se chama O Ser, o Sido e o Sendo, onde eu trago alguns ensaios sobre uma metafísica legitimamente trinitária. Mas, por enquanto, e acho que para quem tem interesse sobre essa questão da contradição no cerne da realidade, vale a pena ver o artigo que uma das nossas escritoras, a Júlia, vai publicar em breve numa análise sobre a posição do Kolakowski sobre isso. Mas, para nós que estamos estudando a dialética, vale resumir tudo isso numa frase de Goethe, em que ele diz: o espírito não pode deter-se nessa maneira de ver a reflexão conceitual, ou seja, nessa maneira fria, nessa maneira estanque. Ele tem que ver essa reflexão conceitual como um movimento, e só assim ele se sente diante da realidade. Hegel, comparando o interior do homem com o exterior do mundo, diz que assim é o mesmo para o espírito, e talvez comete algumas imprecisões ao tentar estabelecer isso. Mas o que fica do pensamento do Hegel é que o ser, ele é essencialmente doar-se. Ele é essencialmente um movimento de doação, porque se ele é o bem e ele sabe que o bem é bom, ele essencialmente é um doador universal. Eu acho que essa forma de expressão que o Jean-Luc Marion faz é talvez a melhor descrição do que nos sobra da filosofia de Hegel. Nesse mesmo sentido, vale a pena dizer que é justamente essa intuição fundamental que existe em Hegel que possibilita o uso da dialética, e por isso toda a sua filosofia é um exercício de dialética que deve ser estudado
para todos aqueles que buscam se aprofundar realmente na filosofia nos nossos tempos. E agora, já estamos mais ou menos no final da nossa análise, vale falar brevemente da dialética antinômica, ou como Mário Ferreira dos Santos gosta de chamá-la, a dialética trágica. O que é essa dialética? Ele diz que essa é a forma do pensamento de autores tão diversos como Sófocles, o Zoroastro, Heráclito, Proudhon e Nietzsche. E talvez poderíamos dizer que o encanto que há de comum em todos esses escritores e em todas as tragédias, por exemplo, como as de Shakespeare, venha justamente dessa dialética antinômica. E o que é ela? O que é essa dialética antinômica? O conceito que é criado pelo próprio Mário Ferreira dos Santos é expresso com o seguinte exemplo. Este livro, que está aqui, estaticamente considerado como uma unidade, como um todo, é algo invariante, mas como uma unidade processual é variante. Este livro, aqui e agora, e este livro, daqui a pouco, ou lá em cima da estante, é formalmente o mesmo livro, extensivamente considerado. Racionalmente, temos que chamá-lo idêntico no sentido formal, que a razão dá ao termo, em qualquer um dos seus estados. E existencialmente, como extensidade, e também como estrutura formal ou mesmo. A contradição nas suas relações, pois ora estava na mesa, ora na estante, mas o livro é o mesmo. Mas, como unidade, como um corpo determinado, é ele contraditório, pois é o conjunto de duas ordens dinâmicas antinômicas, inversas uma à outra, intensidade e extensidade. Essa contradição, essa antinomia é constante, mesmo que esse livro conheça transformações que seja devorado por uma combustão e reduzido a cinzas, a ordem dinâmica inversa não desaparece, porque ela é constitutiva da natureza e em tudo se identifica. Essa antinomia não se resolve, indica uma oscilação ou antagonismo suscetível apenas de equilíbrio dinâmico, mas tal não é conseguido por um terceiro termo, porque na natureza não há síntese no sentido em que pensam os marxistas. Esse trecho do Mário, ele então comenta que a dialética antinômica é o enfoque que nós damos da realidade, concebendo ela como duas essências contraditórias que geram movimento. Sim, é essa a origem da heresia, por exemplo, dos maniqueus. E não por isso por isso mesmo, né, o Zoroastro está aqui presente. Ele que foi muito influente nessa forma de pensar dos maniqueus. Mas, para além desse estabelecimento formal, ela expressa uma realidade experiencial que, na Bíblia, aparece em todo momento e que os santos não ousaram contradizer. Talvez o maior exemplo seja esse tratado que é atribuído a São Bernardo, da meditação sobre as condições da existência humana, e que era tão caro a autores como São Luís Maria Grignon de Montfort. Nesse tratado, ele expressa justamente a pobreza do homem, a pobreza da carne, a pobreza do mundo, em relação à dignidade do espírito, à realeza da razão. Ora, essas duas essências coexistem no homem são uma análise antinômica e ela sem dúvida está por trás talvez dos maiores efeitos literários que a humanidade já conseguiu lograr. Por último, talvez valha comentar, né, que a filosofia contemporânea ela tem tendido cada vez mais para uma análise dialética. Jean-Luc Marion, apesar de não ser um dialético em termos puros, faz um primor dialético ao unir Derrida, cristianismo,
Russell, São Tomás de Aquino, e fazer essa união tão diferente de qualquer coisa que a gente já viu. Bernard Lonergan, também no seu método em teologia, mostra um profundo conhecimento da dialética. Mário Ferreira dos Santos, Octave Hamelin, alguns filósofos romenos que agora eu não consegui achar para trazer nessa aula, mas que eles operam ali na metade do século XX, também tem esse enfoque. André Marc, e até mesmo alguns estudos sobre Platão, como o do Maurizio Migliori, que publicou um livro recentemente, que o título, coincidentemente, é Dialética e Verità, que nós estudaremos no Parmênides, sempre caminham para essa análise dialética do mundo. Nesse sentido, eu acho que o Brasil tem muito a trazer, porque até onde eu vejo, o brasileiro ele tem uma receptividade que é muito afim com o ecletismo. Então eu acho que esse é um grande momento para a filosofia brasileira, como se denotou com a própria figura do Mário Ferreira dos Santos, mas não só ele, mas o Padre Henrique de Lima Vaz, que era um especialista em Hegel, e até o Olavo de Carvalho, que tem algumas análises dialéticas muito interessantes. Eu deixarei para comentar que existe um livro que eu já citei aqui, que é o Manual de Metodologia Dialética, sem traduções para o português, que vale muito a pena de ser lido como uma revisão e um aprofundamento dessa aula, porque de certa forma ele traz essas bases espirituais. Esse livro é do Louis Lavelle, e se vocês pesquisarem lá Université do Québec, Manual de Metodologia Dialétique, no Google, vocês vão achar um PDF de graça desse livro com um prefácio de uma filósofa muito interessante. Não sei se ela está viva ainda, mas se ela não tiver, ela morreu há pouco tempo, Gisèle Brelet, que também tem um prefácio muito interessante desse livro. No mais é isso. Isso, então, é mais uma introdução sobre o modo de ver as coisas dialeticamente do que uma aula de dialética, porque a dialética em si vai se confundir nas nossas análises posteriores dos diálogos com a própria filosofia do Platão. Então, de forma que vocês vão ter um curso de dialética muito aprofundado na medida em que a gente analisa diversos argumentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ser liberada gratuitamente no YouTube completa, e eu espero ter um pouco das suas opiniões nos comentários, às vezes algumas coisas que vocês possam sugerir sobre a qualidade do áudio, da câmera, e claro, também sobre o conteúdo. Eu espero que nós em pouco tempo trocaremos de ambiente, talvez para um ambiente um pouco mais elaborado para as gravações, mas eu espero que vocês comentem sobre o conteúdo, o que acharam interessante, o que não ficou tão claro. Nós iremos responder todas as dúvidas que pudermos, e estamos abertos aí para qualquer questionamento ou qualquer coisa que pareça estranho. E se forem comentar que nós praticamos alguma heresia por ter citado Giordano Bruno, ou a meia dúzia de autores gnósticos nós citamos, e estamos abertos a comentar os mal entendidos. É isso, um abraço e boa noite.